Akadua tufurbiu liashifu dudunerafnanuteru. Faz o que tu queres a dizer, tudo. Muito bom. Então vamos começar a estudar essa primeira crônica de Inã, a 0, que é a construção do santuário de Inã. O santuário de Inã, ele é o próprio Agnya Chakra. A cripta de comando de Inã é chamada desse jeito porque ele é o chakra que comanda, que dá luz ao trabalho de todos os outros chakras, que fundamentam todos os outros chakras. Então, o nosso processo de culto de Inã é um trabalho que envolve completamente a corrente ofidiana, ou seja, a ascensão, a expansão da Kundalini, do Muladhara, ao Sahasrara Chakra. Portanto, a cabeça de Inã, o ovo de Inã, é o próprio santuário. E ele é o Agnya Chakra. Quando a gente for desenvolvendo mais aí dentro do texto, a gente vai perceber que é o formato do ovo como se fosse um botão que fosse subindo da terra, conectado à terra através de um caule. Esse caule é a Sushumna Nadi. E o ovo fica em cima desse caule. Então, dentro da cripta de Inã, no fundo do ovo, existe um buraco negro. Esse buraco negro é a própria Sushumna Nadi. Dentro do nossas práticas com o culto de Inã, quando nós fazemos incursões astrais dentro da cripta de Inã, nós estamos completamente protegidos. Como assim? Por que nós estamos completamente protegidos? É que o ovo é como se fosse uma cápsula espacial que se adaptasse ao ambiente em que ela se encontra, como um camaleão, que quando ele para perto ele para numa árvore, ele toma a cor da árvore. Ele para perto de uma folha, ele fica na cor da folha. É como um camaleão. E como nós estamos protegidos, como essa cápsula ela se adapta ao ambiente aonde ela se encontra, as criaturas, as entidades desse ambiente não conseguem enxergar que existe alguma coisa ali. E tudo que nós percebemos dentro da cápsula do ovo de Inã, que é representado na tela negra na nossa periferia, da frente, dos lados e atrás, tudo que é projetado nessa tela é aquilo que está sendo percebido, aquilo que está sendo vivenciado, experienciado naquela dimensão em que nós estamos fazendo as incursões. Consciência é tudo aquilo que nós somos. Não existe nada que não seja consciência. Existe um ditado no Shaivismo da Caxemira que diz: não existe nada que não seja Shiva. Shiva é tudo, Shiva é consciência pura. Não existe nada que esteja fora de Shiva. Tudo é Shiva. Então, em realidade, não existe, do ponto de vista da própria consciência, não existe absolutamente nada que há de vida. Ela é tudo em todos os lugares. No entanto, quando essa consciência se manifesta na criação, na forma do homem, ela se constringe. Ela se constringe em 3 estados: vigília, sonho e sono sem sonhos. São constrições cognitivas da consciência, que em verdade não é dividida, que de verdade está em todo lugar. Mas do ponto de vista do estado de vigília, nós enxergamos, nós categorizamos essa consciência em níveis. Mas em verdade, esta categorização ela não existe.
Então, do ponto de vista do estado de vigília, é como se existissem 3 eus distintos dentro de nós, que em verdade é um eu só. Existe uma hierarquia de comando entre esses eus. O eu que nós percebemos no estado de vigília, ele deveria ser comandado pelo eu percebido no estado de sonho. O eu do estado de sonho deveria ser comandado pelo eu do estado de sono sem sonhos. O eu do estado de vigília, ele não faz nada além de dar vazão, dar andamento às volições, às projeções do eu do estado de mente, do estado de sonho, que é o eu da mente. Portanto, ele é o primeiro a sofrer. Porque dependendo das escolhas que o eu da mente fará, quem sofre primeiro é o eu do corpo, é o eu do estado de vigília. É esse eu que quando nós olhamos no espelho, pronto, nós estamos nos vendo. E é esse eu que geralmente nós falamos, eu, que é só o eu que percebe o estado de vigília. Este eu é comandado completamente pelo eu da mente. Se o eu da mente estiver desassociado das instruções, da percepção do eu mais profundo, do sono sem sonhos, e mais conectado aos impulsos, aos desejos do ego, então, o que o corpo fará, o que o corpo escolherá, as decisões que o corpo tomará, que é o eu no estado de vigília, serão sempre reflexões, projeções daquilo que o eu que está na mente quer. Portanto, o eu que está na mente é o nosso principal problema nessa questão. Porque este eu, que embora o eu que esteja no estado de vigília seja aquele que nós mais percebemos, o eu que realmente estamos mais conscientes dele o tempo todo é aquele da mente. É aquele eu que nós lidamos com as pessoas, que nós utilizamos para lidar com as pessoas. Então, este eu, ele é todo viciado. O que deveria ocorrer é uma dissolução nessas camadas de percepção. Uma integração de todas essas camadas de percepção para que o verdadeiro eu, a consciência, o contínuo fora do tempo e espaço, possa ser percebido como ele é. Essa é a principal função das práticas do culto de lã. Então veja que o culto de lã não se trata de adorar absolutamente nada. O culto de lã é uma ferramenta para você descobrir quem você verdadeiramente é, qual a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira vontade que está além do tempo, além do espaço. Esse é o principal objetivo do culto de lã. Descobrir a sua realidade interior. Aquilo que todos nós somos e que, na gnose tifoniana, é Shilpa. E a sabedoria de Shilpa abre com a seguinte frase: Shilpa é não ser. Ou seja, o estado de consciência integrado em Turiya. Quando a Kundalini perpassou por todos os chakras e encontrou com Sahasrara. Onde Shiva se encontrou com Parashakti, a suprema deusa que reside no nosso coração, como nós vamos fazer no nosso seminário de Kundalini Yoga. Nós vamos aprender no nosso seminário de Kundalini Yoga. Certo? Então, as práticas do culto de lã têm o objetivo de fazer com que fazer com que possamos dissolver
essas diferentes níveis de cognição e perceber a consciência integral como ela é. Certo? E isso leva a um caminho que muitos chamam de dissolução do ego. O ego não se dissolve em verdade. Não existe isso, uma dissolução do ego. Porque o ego é Kundalini em Muladhara. O ego é o dom de Deus, é Chaya. Sem o ego, nós simplesmente não existiríamos aqui nesse plano. Então, ele é fundamental para que possamos estar encarnados aqui. Certo? Bom, uma vez que ele é fundamental para estarmos encarnados aqui, matar o ego é matar a própria vida. O ego, então, é a circunferência do círculo mágico. Você lembra aquele vídeo sobre o círculo mágico, onde eu falo de Chaya, o dom da vida? Justamente quando você cria um ego para você se manifestar. Ou seja, acabar com o ego é acabar com a vida. Mas então existe o quê? Quando a Kundalini perpassa todos os grantes e dissolve o último grante no Agnya Chakra, que é o grante que produz a consciência de dualidade, dissolve a dicotomia, o sentido de separação entre eu e o objeto se dissolve. A percepção é quando ocorre o verdadeiro Hamsa, ou Soham, que nós muito utilizamos nas nossas práticas de Kundalini Yoga. Existe uma mudra que se chama, no Kundalini Yoga, que se chama Divya Mudra, que é você manter as mãos em Gnana ou Chin Mudra sobre os joelhos, manter Jalandhara Bandha e um ponto fixado na sua frente, no chão. Pode ser um yantra da deusa, o Sri Yantra, pode ser o próprio símbolo do Om, pode ser um sigilo que você queira fazer uma prática de integração com aquele sigilo. E quando Hamsa, eu sou aquilo que eu observo, e Soham, aquilo que eu observo sou eu. Quando existe essa identidade, esse fluxo, Hamsa Soham, que é justamente aquilo que a gente faz nas nossas práticas, Hamsa Soham, Hamsa Soham, Hamsa Soham. Quando nós fazemos essa prática, o que nós estamos fazendo, quando nós vibramos esse mantra inaudivelmente, que ele é o mantra da própria respiração, quando nós subimos e descemos ele por Sushumna Nadi, fazendo com que a serpente, liberando o potencial da serpente de fogo, o que nós queremos é dissolver quer dizer, todos os grantes, dissolver todos os grantes, principalmente o grante do Agnya Chakra, que produz justamente a consciência de separatividade, de dualidade. Dissolvida essa consciência, dissolve a percepção de que existe alguma coisa no mundo que não seja eu, diferente de mim. Hamsa Soham. Eu sou aquilo que eu observo, aquilo que eu observo sou eu. Isso a gente faz no final daquela prática de Kundalini Yoga que nós vamos fazer esse final de semana. O eu do corpo, o eu do estado de vigília com manas. Isso. O eu da mente com Buddhi. Isso. Porque é Buddhi que recebe a intuição, Prajna. É Buddhi que está mais próximo de Purusha. Isso que recebe de Purusha ou do Atma, né? Do Purusha ou Atma. É Buddhi que está mais próximo de Purusha e o Atma, que é o próprio estado de Turiya, que é o eu mais profundo além desses três estados. A consciência além desses três estados. Então, quando naquele vídeo meu onde eu falo dos dois aspectos de Buddhi, o Buddhi viciado e o Buddhi centrado, o Buddhi viciado é justamente esse eu da mente completamente descontrolado, que quer qualquer coisa através do eu do corpo. Mas o Buddhi centrado é aquele que recebe do Purusha, do Atma, a
através da intuição, os lampejos de sabedoria que ele precisa. Esse é o aspecto centrado do Budi. Como nós vamos ver enfaticamente no nosso seminário de Kundalini Yoga, a própria imagem da consciência, daquilo que nós somos, é a imagem da vocal Om, do mantra Om, na sua forma de Aum. E que essas 3 letras que compõem o mantra Om, elas representam a consciência constrita nos seus 3 estados. E que representam a consciência constrita nesses 3 estados através dos grantes. O primeiro grante, que é o grante do Muladhara Chakra. O Muladhara Chakra, que representa o próprio estado de vigília. O segundo grante, no seu Anahata Chakra, que representa o estado de sonho. E o terceiro grante, que é o grante do Agnya Chakra, que representa este eu mais profundo, do sono mais profundo. Então, quando nós entoamos o mantra Om da maneira correta, sob as visualizações corretas, os kriyas corretas, nós estamos emulando, e no final dele, quando nós fazemos a Kumbhaka, nós estamos emulando a integração de todos esses estados de consciência. Nós estamos induzindo, na verdade, mais corretamente falando, a integração de todos esses estados de consciência. É por isso que a gente vai trabalhar bastante, primeiro, nesse seminário que nós vamos fazer, primeiro, o assentamento da deusa no coração, do mantra Om, e depois o fluxo e refluxo da deusa subindo e descendo do Anahata ao Agnya Chakra, e depois a coleta do Amrita. Então a prática é uma prática de alquimia interior super poderosa para movimentar o potencial da serpente de fogo, o que utiliza o mantra Om. E na 4ª crônica, essa é a primeira crônica do culto de Lã, né? A 0. Na 4ª, que é a crônica onde eu vou falar das vibrações ofidianas do Pranava Om, onde a gente vai estudar isso com mais profundidade em como utilizar o Om para romper todos esses grantes e despertar o potencial da serpente de fogo. Nós vimos que todo o problema está então na percepção do eu do estado de sonho, que é o eu da mente, certo? Portanto, aí entra o trabalho fundamental do yoga. Qual que é a frase máxima de yoga? Qual é o objetivo do yoga? A cessação, Yoga Chitta Vritti Nirodha, a cessação das turbilhões da mente. Portanto, quanto mais nós purificarmos o substrato da mente através da prática meditativa, nós começamos a organizar as funções da mente. Quando as funções da mente estão bem organizadas, o ego no seu devido lugar, a memória no seu devido lugar, e todos os complexos que envolvem a mente no seu devido lugar, prajna começa a se manifestar. Se a mente estiver descompensada, desequilibrada, se as funções da mente estiverem fora do lugar, prajna não se apresenta. Daí a função, daí a necessidade de uma prática meditativa real. Então nós estamos vendo mais uma vez de que o culto de Lã se trata de uma tecnologia através do qual é possível reintegrar os 3 estados de consciência em Túria, e que não se trata de nenhuma adoração de nenhuma deidade de tipo nenhum. Todas as experiências com as deidades, com as entidades extraterrestres são aquelas criaturas que vivem fora do estado de vigília. Lembre-se que consciência é tudo o que existe, portanto não existe nada que não seja consciência. Todas essas criaturas extraterrestres
planetárias, ou seja, que estão atribuídos aos planetas, atribuídos aos chakras fora de Malkuth, além da Terra, além do estado de vigília. Todas essas entidades extraterrestres são entidades acessadas através dos nossos intramundos. Portanto, o culto de Lã se trata de uma prática espiritual, onde é possível você levar a consciência até esses reinos, essas dimensões, fora da Terra. Fora, a Terra não é Malkuth, fora do estado de vigília. O estado de vigília não é Kundalini em Malkuth, ou seja, toda vez que a Kundalini sai de Malkuth e começa a subir para os chakras, a consciência sai do estado de vigília e vai para fora da Terra, ter acesso a estes reinos, a essas dimensões extraterrestres. É disso que se trata. Então tem muita gente enganada quando pensando que quando nós estamos falando de tradição tifoniana, estamos falando do contato com criaturas que estão estritamente fora de nós. O trabalho com a corrente ofidiana, o trabalho com a corrente tifoniana, se trata do encontro com criaturas que estão no nosso intramundo, nas nossas dimensões interiores. E como aquilo que é embaixo é acima, como o micro ele é um reflexo do macro, quando você acessa dimensões internas, você também está acessando as dimensões externas, fora do planeta, fora de si mesmo. Essa percepção interna depende de cada um. Então, quando você entra para dentro da cápsula oval, quando você entra para dentro do santuário de Lã, do ovo, e percebe nas paredes internas do ovo as imagens, a capacidade de percepção, a qualidade daquilo que você percebe depende da qualidade da sua mente. Se a sua mente estiver em condição tamásica, os reinos que você jornar, muito provavelmente, são aqueles reinos dos túneis de Sete e abaixo dos túneis de Sete. Se você estiver com a sua mente rajásica, muito provavelmente você também vai jornar nos túneis de Sete, mas rajas implica que você tem condição de sair de tamas, rajas e ir para sattva. E quando a sua mente estiver sativizada, quando sua mente estiver com a qualidade mais refinada, você vai subindo para os reinos superiores e além, muito além. Certo? Então isso vai depender, essa qualidade das imagens que aparecem na tela dentro do ovo, vai depender da qualidade da mente de quem está fazendo a jornada espiritual. Então, a construção do santuário de Lã nada mais é do que um trabalho de Kundalini Yoga, um trabalho de purificação, um trabalho de operação mágica e mística dentro do Agnya Chakra. Essa prática, a construção do santuário de Lã. Por isso que, gradativamente nessa instrução, vocês vão ter 3 práticas para fazerem. Essas 3 práticas, elas devem, para que você execute uma após a outra, vocês devem aperfeiçoar a primeira, aperfeiçoar a segunda e aperfeiçoar a terceira. Só depois de aperfeiçoar essas 3 práticas, pular então para o experimento da primeira crônica aí, que é o experimento do Lama Nidra, sem o qual vai ser muito difícil, e os exercícios de Kundalini Yoga que nós estamos vendo nesse jornal na última edição e no próximo que vai vir agora. E é importante dizer então que uma vez que a construção do santuário de Lã é um processo que ocorre dentro do Agnya Chakra, que é a tomada de consciência do espaço da consciência, o Chi da Akasha, o espaço da consciência, não é necessário para que você execute o culto de Lã
você ter nenhum templo, estar em círculo mágico, nem absolutamente nada. O fato de você apenas fazer essas práticas psicofisiológicas, projetando a consciência, fazendo os trabalhos de identificação, de entrada dentro do ovo, de enxergar o mundo através dos olhos de lã, todas essas práticas que envolvem o culto de lã. E nada disso precisa de um templo, precisa de uma estrutura. Você pode praticar no seu corpo. Uma vez que nós estamos falando que o culto de lã está associado à manipulação da corrente ofidiana, não existe outro templo superior do que o próprio templo. Não existe outro lugar para se chegar do que o centro do Shri Chakra, que é o próprio Sahasrara Chakra. A lição que nós podemos aí tirar dessa primeira crônica é que o culto de lã é uma ferramenta para que você perceba a consciência além dos 3 estágios. Uma ferramenta para que você possa experienciar Shilpa em essência. Aquilo que você realmente é, o não ser. Além de tudo que nós podemos conceber do que isso seja. Nós podemos achar o que isso seja. Então não se trata de nenhum tipo de adoração externa, não se trata de nenhum tipo de adoração a criaturas externas a nós. Uma vez que a imagem de lã ela está muito presente na forma, no inconsciente coletivo da humanidade hoje, na forma dos cinzentos, né, os greys. E olha que interessante, hein? A primeira imagem que nós temos de um grey foi pintada por Crowley. Foi depois da imagem de lã que essas manifestações ufológicas, que esses contatos com esses greys começaram a ser efetivamente acontecer no ambiente astral da Terra, como hoje a gente está testemunhando. Uma vez que é uma imagem que está presente no mito arquetipal da humanidade de hoje, nós entendemos que assumir a forma divina de lã nas práticas de lã é uma maneira, é um veículo, é uma ferramenta para a transcendência do estado de vigília e a integração de todos os estados naquilo que nós verdadeiramente somos, que é Shilpa.